Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos prontos para começar nossa 8ª lição sobre a criação de filhos de idades 2 a 3. Na primeira lição, a gente falou sobre o panorama do estudo, falando sobre a necessidade dos pais e também, principalmente aqui, características das crianças. Na segunda lição, a gente desenvolveu mais sobre duas características principais sobre a mobilidade da criança, que cria muitos problemas, e a curiosidade da criança. Então, nós temos de lidar com essas duas características da criança, a criança pequena. E essas coisas não são erradas. Nós falamos sobre, na terceira lição, uma fórmula para nos ajudar a resolver problemas. E a gente falou aqui que a gente precisa ter a crença certa sobre as coisas, a maneira que a gente quer disciplinar, e o objetivo, o que a gente quer disciplinar, ensinar nossos filhos. E junto com a fórmula, nós precisamos adicionar sabedoria para saber como lidar com essas coisas, o que a gente deve crer, o que deve ser nosso objetivo. E então esse vai produzir o como fazer as coisas, como resolver os problemas. Então, na quarta lição, a gente falou sobre filosofias diferentes e a responsabilidade dos pais em tudo isso. Então, as filosofias diferentes do mundo em que a gente pode deixar a criança desenvolver-se sozinho, basicamente, e outra é guiar ele. E na quinta lição, a gente começou a falar sobre como buscar soluções, quer dizer, os elementos muito úteis para solucionar, resolver os problemas. E o primeiro elemento que a gente mencionou em lição 5 é amor. E a gente não pode diminuir de jeito nenhum. Nós precisamos amar nossos filhos, desejar o bem deles, tratar eles com paciência e sempre com sabedoria. E também na lição 6 e 7, nós falamos sobre rotina, o princípio da rotina, como fazer uma rotina. E tem muito mais que a gente podia falar no apostilas. Se você procura a nossa matéria no site Recurso Bíblico, você vai encontrar esta matéria. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre os fundamentos da disciplina, a lição 8. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pelo seu amor para conosco, obrigado pela palavra de Deus que tem os princípios que a gente precisa. E essa lição é uma introdução, basicamente, para os fundamentos da disciplina. A gente vai falar sobre muitas mais coisas muito, muito importantes. Mas ajude-nos a pegar a direção nessa lição. Nos ajuda. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, a gente quer falar sobre o propósito, rapidamente, o propósito da disciplina.
Por que a gente deve disciplinar os nossos filhos? O propósito é para que ela é uma parte importantíssima na educação dos nossos filhos. Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Como a gente educa? Não é somente falando, explicando, mas é mostrando ele o certo e o errado e ajudando ele a respeitar a autoridade. E nesta idade, a coisa mais importante talvez é ele começar a aprender, respeitar, obedecer à autoridade dos pais. Então, a disciplina certa vai nos ajudar de educar corretamente nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Agora, por que a gente falou sobre esta ideia de ensinar, educar as crianças para obedecer, para respeitar a autoridade? Eu creio que este seja o papel principal dos filhos, dos pais, para com os filhos, no sentido de ensinar eles. Sim, a gente deve, quer dizer, o que a gente deve ensinar eles. Em Êxodo, capítulo 20, e versículo 12, diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Parece familiar? Deve ser. Esse foi no livro de Êxodo. Deus está agora começando a falar com o povo de Deus como nação, e Ele está dando eles diretrizes como eles devem reagir, e principalmente aqui com seus filhos. E em Deuteronômio nós temos um resumo da lei, e é repetido mais uma vez em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor te ordenou, para que se prolongarem os teus dias, e para que vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Nós precisamos ensinar nossos filhos de honrar pai e mãe. Provérbios, a gente tem essa ideia várias vezes. Em Provérbios 6:20 diz: filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Então, mais uma vez, no livro Prática, Provérbios, mais uma vez em Provérbios, fala em capítulo 23, versículo 22. Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes tua mãe, guardando quando vier a envelhecer. Então, se a gente quer os filhos ter o desejo de nos cuidar quando a gente fica velho, nós temos de ganhar o coração deles através da disciplina correto. A gente sabe que no Novo Testamento este está repetido várias vezes. Em Efésios 6 diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e vives muito tempo sobre a terra. Também Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, vez após vez, a Bíblia está dizendo que nós precisamos ensinar nossos filhos de honrar e obedecer os pais. Agora, nos versículos que a gente estava lendo, é uma ordem para os filhos. Vocês devem fazer isso. Mas como eles vão aprender a fazer isso se a gente não educa eles corretamente? A disciplina é importantíssima para ajudar nossos filhos a saber como obedecer e honrar os pais, a autoridade. Então, queremos falar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem. Como a gente aprende? Como as crianças aprendem? Eles aprendem através, nessa faixa de idade, através de exploração e a interligação com as coisas, com o mundo. Eu falo sobre brinquedos, flores, animais, pessoas. Eles agora estão começando a andar e eles têm contato agora com tantas coisas diferentes. Vai ter um contato com os objetos em casa. Eles vão ver as coisas fora, a grama, a terra e coisas assim. E eles vão ter contato com os pais e mães e outras pessoas, outras crianças, pessoas na igreja, parentes. Então, todos esses contatos é a parte da aprendizagem. Esse é um processo, é devagar. E nós devemos lembrar que todo esse processo deve ser guiado. Agora, alguns pais, eles estão tão ansiosos para que seus pais progredem e sejam espertos e façam isso, aquilo. Mas nós devemos ter paciência com as crianças. Nós não podemos exigir deles além da sua capacidade. Nós não podemos dizer, guarde os seus brinquedos, antes que eles podem aprender a guardar os brinquedos. É importante isso. Nós devemos ter paciência com nossos filhos, aprendendo o que é dentro da capacidade deles, o que eles estão prontos para aprender e adicionar a seu conhecimento. Nós devemos disciplinar nossos filhos não por causa de coisas de criança, mas por causa de desobediência. Então, outra ideia, a gente falou sobre a rotina. Agora, é nesta inter-reação com as coisas do mundo, eles vão aqui e ali, e este deve ser guiado. E a rotina vai nos ajudar a guiar a criança no caminho, nas experiências que vai ajudar ele. Se eles estão deixados a só, eles vão ter problemas. Então, não esquece da rotina que vai ajudar você na aprendizagem das crianças. Você vai ter atividades, você vai ter coisas para a criança de fazer dentro da sua capacidade de aprendizagem. E ele focalizando sobre uma coisa
ele vai melhorando, ele vai desenvolvendo. Quando ele está distraído com muitas coisas, no mesmo tempo indo para cá, para lá, então ele não aprende a lidar com as coisas, e este pode, corretamente, este pode levar para frustração. Nós temos de lembrar que as crianças, por natureza, eles são rebeldes. Por natureza. Não fica surpreso. E eles têm a natureza pecaminosa, inclinado só para fazer o errado. Eles são pequenos rebeldes. E essa é a razão porque a gente precisa disciplinar eles. Mas com amor, paciência. Também os pequeninos são leva tempo para eles seguir as regras. Então, coisas precisam ser explicadas corretamente, deve ter paciência em lidando eles nessas áreas. E a criança pequena, ele tem uma memória péssima. Você tem de lembrar ele muitas vezes. Se você precisa lembrar ele muitas vezes, dentro de 5 minutos, 10 minutos, alguma coisa está errada. Mas ele pode esquecer de um dia para o outro. E você precisa explicar, não faça isso. Agora, se você fala hoje, não faça isso, e ele repete na hora, e ele está corrigido, e no próximo dia ele faz a mesma coisa, não é tempo para corrigir. Dá ele outra advertência. É muito importante lembrar a fragilidade das crianças, mas no mesmo tempo a necessidade para firmeza e consistência. Lembra-se as duas filosofias sobre a disciplina. Envolve, deixa a criança experimentar e errar. Deixa ele fazer isso e ver que não dá certo. Deixa ele fazer tudo o que ele quer. Deixa ele não ter limites. Deixa ele não entender o que diz não. Esse vai levar para frustração, falta de desenvolvimento na educação. Então, outra maneira é o ensino guiado, que você está guiando ele na direção em que ele deve andar. Você está educando ele. E quando ele desvia, quando a natureza pecaminosa dele levanta-se, então a gente precisa usar a disciplina com amor e paciência. E a gente vai desenvolvendo isso, como estabelecer limites, como ensinar não, e etc, etc. E mais tarde, a gente vai também dar pistas, dicas, como lidar com a criança quando ele está deixando a sua curiosidade levar ele para fazer coisas que não devem ser feitas. Então, este é a introdução. Semana que vem, ou na próxima vez, a gente vai falar sobre lidando com curiosidade, limites e coisas assim. Vamos orar. Nosso Deus, que assunto tão importante para as mães de crianças pequenas. Ajude todos nós a ter paciência, qualquer seja a idade. Ajude-nos a saber como aplicar, colocar esses princípios na prática.
abençoa nossos ouvintes. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez. Deus abençoe vocês.